propósito de medidas do governo, Elivaldo Barbosa está chegando em relação à Covid-19, porque hoje teve encontro no Palácio de Karnak, né, Elivaldo Barbosa? O prefeito de Teresina, doutor Pessoa, esteve ao lado do governador Wellington Dias. Boa tarde. É verdade, Joel. Temos, inclusive, imagens do encontro logo após. Doutor Pessoa chegou no Palácio de Karnak com um ar de cobrança, afirmando que a prefeitura está num prejuízo na relação com o governo, principalmente na parte financeira. Esse prejuízo, por exemplo, dos repasses referente ao cofinanciamento da saúde, que num levantamento superficial, o prefeito revelou que chega em torno de 15 milhões de reais. Mas no final, depois da conversa, o tom foi outro, Joel. O tom já foi assim de entendimento, de acordo, de diálogo e de ações integradas, envolvendo as duas instâncias de poder, como o doutor Pessoa afirmou, independentes, mas devem caminhar de forma harmoniosa. A Prefeitura de Teresina e o Governo do Estado, traçando assim ações comuns, ações integradas para o enfrentamento à pandemia, nessa fase do enfrentamento à pandemia, e também o governador adiantou possibilidades de investimentos de curto prazo em infraestrutura na capital do estado, principalmente dentro das ações previstas no programa de investimentos do próprio Piauí. Então, na avaliação do prefeito e do governador, foi um encontro proveitoso e que pode ter resultados de curto prazo para beneficiar não só a saúde de Teresina, através do enfrentamento à pandemia, na assistência hospitalar, na vacinação da população e também em campanhas preventivas, como também nos investimentos em infraestrutura em várias áreas que precisam desses investimentos e o governo pode atuar com o aporte de recursos através do próprio Piauí. Gelson. Muito bem, Elivaldo Barbosa. Daqui a pouco nós vamos trazer as informações a respeito deste assunto. Elivaldo Barbosa, vamos também lamentar profundamente aqui a morte de 2 nomes importantes da política no estado do Piauí. Um deles, o ex-deputado Paes Landim, Elivaldo Barbosa, que infelizmente perdeu a vida, vítima da Covid-19. Correto. Aqui está o deputado Paes Landim, Luiz Gonzaga Paes Landim, procurador do município aqui de Teresina, aposentado, professor também do Instituto Federal, aposentado, foi deputado 3 vezes, deputado estadual, foi presidente da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e uma personalidade política muito conhecida dos piauienses, integrante de uma família que tem na política um foco da sua atuação, foi a família Paes Landim, e liderou essa família de tradição na política piauiense por muito tempo. Só depois, com a chegada à política do irmão, José Francisco Paes Landim, é que ele passou a assumir essa liderança. Irmão do desembargador Francisco Paes Landim também. Portanto, é uma perda muito grande. Lamentamos bastante. Aos 80 anos, perdeu a vida em decorrência de complicações da Covid-19 neste domingo, ontem, inclusive. Ele com a envergadura um pouco mais estadual, né? Como autoridade estadual. Mas no norte do estado, uma outra liderança importantíssima, que é Valmir Café, ex-prefeito da cidade de Pedro II, Elivaldo Barbosa. Correto, foi eleito 3 vezes, Elivaldo, e perdeu, infelizmente, a vida para a Covid-19 também. Pois é, Joel, inesperadamente. Aos 66 anos, o ex-prefeito Valmir Café, médico, aí, por exemplo, com a indumentária de médico, estetoscópio, durante 40 anos exerceu a medicina, um cirurgião. Então ele morreu hoje, nesta manhã, já no início da manhã desta segunda-feira, em São Paulo, tratando de consequências também da Covid-19. Veja só, ele chegou a tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Teresina, logo depois contraiu o vírus, começou o tratamento na capital, teve complicações, foi para São Paulo, mas infelizmente, lamentavelmente, não resistiu às complicações. Valmir Café foi prefeito 3 vezes lá de Pedro II, foi presidente da Câmara e também vice-prefeito também, e teve uma atuação. Hoje Pedro II está realmente no clima de comoção, Joelson, de clima de luto. Tive informações de lá, através do cunhado do ex-prefeito, o deputado Wilson Brandão, cunhado do ex-prefeito Valmir Café, e ele me informava que lá realmente é um clamor na cidade, aguardando aí com muita expectativa o corpo ser trasladado de São Paulo para Teresina, de Teresina para Pedro II, onde será sepultado provavelmente amanhã ou depois, já que tem todo esse rito burocrático para fazer esse procedimento. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente também, ser uma pessoa muito
prestativa nas ações, tanto como profissional da medicina, como também na área política. Tão desprendido do poder, Joelson, que curiosamente, Valmir Café, no terceiro mandato, foi eleito e simplesmente renunciou ao mandato por 3 meses. Foi, eu lembro bem. Então, eu fui a Pedro II para acompanhar a solenidade de posse improvisada naquela noite chuvosa na cidade de Pedro II, no dia que ele renunciou. Renunciou, aí assumiu do lugar dele a vice, Neuma Café, que era do Partido dos Trabalhadores, prima dele, inclusive, e ele que é sobrinho de Tomás Café, que foi prefeito também, ou seja, uma família muito tradicional da política. Pedro II, é lamentável, realmente. Lamentável. Tá aí, então, as notas tristes deste final de semana envolvendo 2 nomes da política no estado do Piauí. Agora, Elivaldo Barbosa. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro participou de um grande ato ao lado de motociclistas pelas ruas do Rio de Janeiro. Foi um ato que teve muita adesão, né? Muitos motociclistas participaram, e não apenas os motociclistas, mas aquela população do Rio de Janeiro que foi vendo ali o ato do presidente, foi se aproximando, os simpatizantes, né? Teve toda uma manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E a despeito dos episódios tristes, né? Que foi o caso da agressão a um jornalista que estava fazendo o trabalho de reportagem, o resto foi essa festa e receptividade ao presidente Jair Bolsonaro, que, claro, né, como sempre tem feito, não tem dado muita corda para a história das máscaras ou do afastamento social. Das ações preventivas, né? Os atos são sempre movimentados excessivamente, muita gente. E aí, Elivaldo Barbosa, essa manifestação, esse passeio pelas ruas do Rio de Janeiro, revelaram um perfil de um presidente que está longe de ser uma imagem desgastada ou de pouca competitividade em 22, né, Elivaldo Barbosa? Aí ele manteve a intenção que eu falo em relação à mobilização, o seu exército, o exército de apoiadores de Bolsonaro, e aí nós temos aí uma ação de Bolsonaro candidato à reeleição, né? Uhum. Nitidamente o presidente em campanha, né? Isso aí ele fez de forma muito desprendida lá no Rio de Janeiro, foi uma manifestação de apoio, de adesão dos seus apoiadores, totalmente desvinculada essa ação da ação institucional como presidente da República. Então, Bolsonaro, ele larga na frente na campanha eleitoral, fazendo já essa campanha de rua, aberto, ignorando como sempre fez, né? Ele sempre decidiu essa postura, o presidente nunca enganou ninguém com relação à pandemia. Ele sempre negou qualquer forma de combate via uso de máscara, álcool, aproximação. Ele nunca quis saber disso, né? Ele nunca quis saber e fala de todos os discursos, os pronunciamentos. Ele não faz isso apenas para... Ele não precisa nem falar, mas ele faz questão de ratificar essa postura de combate até frontal em relação aos defensores de restrições, distanciamento, essas coisas todas. Então aí nós temos, no aspecto político, Bolsonaro em campanha para 2022. Elivaldo, que associa-se aí à declaração do ministro Paulo Guedes à Folha de São Paulo no final de semana. Correto. Está no ar hoje, inclusive, no jornal Folha de São Paulo, Paulo Guedes, que passou esses 3 anos admitindo reformas, não fez nenhuma, mas admitindo reforma na parte tributária, reforma administrativa, reforma disso, reforma daquilo, enxugar o Estado, conter gastos, teto de gastos e tudo mais. Agora ele declarou à Folha de São Paulo, agora o foco é a eleição. O governo, pelo jeito, pela sinalização do ministro Paulo Guedes, vai abrir as torneiras com relação a programas sociais que dê lastro à popularidade do presidente para concorrer de modo competitivo em busca da reeleição no próximo ano. Tá certo, Elivaldo. Daqui a pouco você volta, Elivaldo? Até daqui a pouco. Você vai saber também do próprio Rafael Fonteles essa história de já ser considerado pré-candidato. Rafael, já se considera pré-candidato a sucessor do governador Wellington Dias? Ele falou sobre isso? Tem reportagem. Daqui a pouco.